Olá, esse é o vídeo de demonstração do módulo registro de caixa da planilha de controle e movimento de caixa diário. Basta você clicar no menu registro caixa, o Excel abre para você essa tela onde você vai registrar diariamente entradas e saídas de caixa. Esse modelo já está preenchido do mês de janeiro até dezembro e eu vou continuar o exemplo para você conferir como é fácil de fazer o registro na planilha. Para você conhecer de maneira geral, você vai preencher data, caixa, entrada e saída, tem um campo de seleção que já está pré-cadastrado, né, para você não precisar ficar digitando se você não quiser. Então você vai digitar valores, a descrição é livre, você escreve o que você quiser. E nessas colunas de classificação, cliente, fornecedor, mês de pagamento, perceba que já estão pré-cadastrados. Olha, quando você clicar, já vai aparecer para você alguns itens pré-cadastrados, porque nesse caso da planilha, a gente indo aqui no menu cadastro, né, é importante entender que o que você cadastrar aqui, nome do cliente fornecedor, ó, Papelaria Brasil, departamento de logística, nós vamos lá no registro caixa, cliente fornecedor, já vai aparecer para a gente, ó, Papelaria Brasil, departamento de logística. A planilha que você vai receber em exemplo vai estar preenchida, no entanto, você também vai receber uma planilha em branco e aí você vai ter que cadastrar do zero e essa sequência de vídeos vai demonstrar exatamente como você faz para manusear cada um dos módulos aí. Então, nesse caso, o módulo registro do caixa, vamos iniciar um exemplo aqui. Dando prosseguimento, eu preencho aqui dia 31 de dezembro, basta eu colocar a data e eu vou registrar uma saída, valor de R$ 100 e uma saída de materiais diversos. Já tinha escrito lá em cima, então o Excel autocompletou aqui para mim. Tá. Nesse caso aqui, vou fazer uma saída para escritório financeiro, materiais diversos. Vamos dizer que isso fosse material de papelaria. Eu vou colocar aqui, Papelaria Brasil. E a classificação, meio de pagamento, vou colocar que foi em dinheiro. Tá bem? Então perceba aqui, essa coluna de saldo de caixa, ela apresentava para mim, né, no dia 30 de dezembro, fechei o caixa com 30.575,20. Na linha de baixo, ó, o valor de R$ 100 de saída, ou seja, foi subtraído, né, de 575, ficou, né, 475 nessa casa decimal do meio. Tá bem? Então é bastante simples esse registro, conforme você fizer a linha de cima vai subtrair ou vai somar a linha de baixo, depende se foi uma entrada e saída. Então isso é importante a gente entender que a cada linha o saldo de caixa vai ser atualizado, fica na planilha fixo na parte de cima o saldo atual de caixa, independente de quantas linhas tiverem aqui embaixo. Se você tiver, por exemplo, ó, eu subi aqui pelas linhas de cima e continua ali para mim o saldo atual de caixa também, tá bom? E o saldo inicial de caixa, ó, saldo inicial de caixa cadastrado em janeiro, também você vai cadastrar lá no menu de cadastro. Ó. Saldo inicial dia 1º de janeiro consta aqui para gente. Se você começou a planilha no meio do ano, depois do mês de janeiro, você vai dar uma entrada direto. Se você começar lá no mês de fevereiro, por exemplo. Então, colocar aqui dia 1º de fevereiro, né, uma entrada. Vamos dizer que eu iniciei o caixa no valor de R$ 5.000. Tá? Então, coloco aqui uma classificação, entrada de início de caixa. Vou colocar uma classificação, caixa empresa aqui, por exemplo. E aí você pode criar qualquer classificação que você quiser. Tá bem? Então, coloquei aqui dinheiro, fica preenchido. Então, no caso lá, o cadastro, se eu comecei a planilha só em fevereiro, vou deixar zero o saldo inicial de caixa e vou dar essa entrada a partir do mês de fevereiro. Então, é importante, se você não começou em janeiro, você deixa zero. Mas se no mês de janeiro você já tinha um saldo acumulado no 31 de dezembro, você vai deixar aqui preenchido. Então, vou deixar como estava, para a gente compreender como a gente faz esse registro também de entrada de caixa no saldo inicial. Tá bem? Então, vou deletar esse exemplo que a gente fez e vou dar um prosseguimento no registro, por exemplo, de uma saída aqui, ó, dia 30, de uma entrada agora, dia 31 de dezembro. Então, uma entrada, valor de R$ 1.000. Tá. Então, vou escrever aqui, por exemplo, entrada de caixa. Aqui tem aqui acima, entrada de caixa Copaíba. Vou copiar e colar. Que nesse exemplo foi feito como se fosse uma filial, né? Uma matriz, né? A matriz controla todos os lançamentos e recebe, por exemplo, o caixa das filiais de várias lojas filiais. Então foi uma entrada de caixa da filial Copaíba.
Como que eu vou registrar isso aqui, por exemplo? Nesse exemplo, eu vou registrar como uma venda de loja. Tá? Então, essa entrada de caixa, a classificação é que ela veio proveniente de vendas da loja que foram feitas. Então, esse dinheiro entrou em relação às vendas que foram feitas lá na loja. E em relação ao departamento, eu vou escolher aqui, por exemplo, ó, filial Copaíba. E o meio de pagamento, se você trabalhar com outras formas de meio de pagamento, a planilha é bastante completa, você pode registrar vários detalhes. No entanto, a maioria das pessoas vão trabalhar realmente com dinheiro, né? Registrando caixa de entrada e saída, mas se não for o seu caso, a planilha contempla você também. No caso aqui, vou seguir o exemplo, colocar que foi em dinheiro essa entrada. Então, basta a gente acompanhar que no final desses 31.475,20, foi para 32.000, né? E o restante continuou, 475,20. Então, dessa forma, basicamente, você vai registrar entradas e saídas, é bastante simples mesmo. E aí você pode me perguntar, poxa, o que que eu tenho que escrever exatamente aqui na descrição, né? Como ela é livre, você escreve o que for melhor para você identificar depois, se você quiser puxar o filtro, puxar um relatório. Então, esse campo realmente ele é livre. A aba de classificação, a coluna de classificação, cliente, fornecedor, meio de pagamento, se você usa só dinheiro, de repente você nem vai precisar preencher o meio de pagamento, nem cadastrar o meio de pagamento. De repente você não vai puxar filtros muito detalhados em relação à classificação, em relação a cliente, fornecedores. Talvez você possa preencher de outras maneiras. Então a planilha ela é bastante completa, mas o importante é você se concentrar em saber qual o saldo diário de caixa, né? O saldo que você abriu o caixa, o saldo que você fechou, os valores que entraram e saíram durante aquele dia, durante o mês. É importante que você faça esse registro. Agora, o nível de detalhes que você vai registrar, você realmente é a pessoa mais indicada dentro da empresa, vai conhecer os detalhes, vai conhecer a rotina da empresa, vai identificar a melhor forma. De repente você vai usar só essas três colunas primeiras aqui para preencher, como no exemplo aqui a gente pode fazer. Ó. Vou seguir aqui então, dia 31 de dezembro, uma saída, valor de R$ 500. Você pode muito bem na nossa empresa colocar assim, por exemplo, fornecedor X. E pronto. De repente, você preenchendo esses três campos, você vai ter o valor de entrada, o valor de saída e vai conseguir visualizar no resumo depois todos os valores que entraram e saíram, quanto sobrou, o saldo diário e mensal. Então, de repente, você preenchendo esses três campos já é suficiente, mas se você quiser aumentar o nível de detalhes, para depois nos próximos módulos você vai acompanhar o módulo de detalhe, de entrada, você também poderia preencher classificação, fornecedor e etc. Ou você pode colocar aqui, por exemplo, compras. Ó. Então, fornecedor X, compras. Então, de repente, isso já te atende. Né? Você escreve na descrição o nome do fornecedor em vez de colocar aqui. Então, isso vai depender realmente do nível de detalhes que você vai utilizar. Nós temos aqui também duas abas de observação, né? Duas colunas de observação, porque a planilha realmente é bastante completa e você vai saber o nível de detalhe que você vai preencher. Então, poderia, por exemplo, colocar aqui registro de saída, né, fornecedor, e colocar aqui uma observação, por exemplo, como nota, né, número da nota aqui. Tá? Então você pode usar essa coluna de observação, por exemplo, para digitar o número de nota. Se você quiser digitar o número de nota de cada entrada ou de cada saída, se você quiser, ou mesmo alguma outra observação. Então você pode padronizar OBS1. Né? Você pode até vir aqui, revisão, né? Desproteger a planilha, se você quiser trocar o nome dessa coluna para notas. Tá? E deixar sempre o número de notas fiscais. Tá certo? Depois que você fizer uma alteração, vai revisão proteger novamente, porque algumas células elas ficam protegidas, principalmente as que têm fórmula, para você não deletar alguma coisa indevidamente. Nesses dois campos de observação 1 e 2, você pode padronizar, se você quiser, ou deixar bem livre mesmo, né? Observação. Então, em um exemplo, você pode colocar a nota, número da nota. No outro, você pode colocar, como tem aqui, por exemplo, ó, entregue no endereço da matriz. Você pode ainda, por exemplo, digitar uma entrada de dia 31 de dezembro. Tá? No caso aqui, eu vou fazer uma saída, valor de R$ 1.000, e escrevo o nome do produto. Então, nesse caso aqui foi uma compra. Em vez de colocar o fornecedor, eu coloco o nome do produto nesse campo de livro de inscrição. E aqui eu vou colocar o fornecedor no devido nome de cliente e fornecedor. Tá certo? Então, tem aqui alguns exemplos que a gente preencheu.
para você conhecer diversas formas de você utilizar a planilha, né? Usando a descrição livre, colocando o nome do produto, o nome do fornecedor direto aqui. Você pode usar o detalhe como cliente, fornecedor. E é importante você compreender essas formas de registro. E depois, no módulo de detalhe de entrada, você vai ter o detalhe, por exemplo, das classificações. Então, todas as classificações que você preencher aqui, quando chegar lá no detalhe, você vai poder ter um filtro, por exemplo, lá na planilha está apontando para a gente vendas na loja. Então, qual loja que vendeu, qual foi o valor. Então, é importante você saber que esses registros eles vão entrar nos níveis de detalhe. Assim como, por exemplo, no detalhe de saída, nós temos todas as classificações, né? Como escritório, manutenção, folha de pagamento, então de investimento, o Excel para a gente, nesse campo aqui, na verdade, o Excel vai abrir para você a descrição livre. Tá? E as classificações são esses campos que estão em negrito. Então, se você tem, por exemplo, diversas classificações registradas aqui, como investimento, no momento que você for lá no detalhe de saída, ó, investimento, então tem treinamento, campanhas digitais, reembolso de banner, esses três preenchimentos, eles estão no campo da livre descrição. Então é importante você saber o que você preenche na livre descrição, onde vai aparecer depois os relatórios, você puxar de detalhamento. Tá bem? Então, e aí você vai saber identificar exatamente qual nível de detalhe que você gostaria. O importante mesmo é você compreender que os registros que você fizer nesse módulo de registro de caixa vão ter os seus valores, né, exportados para o módulo de resumo mensal, como no saldo inicial, com as entradas e saídas, e assim como os outros módulos também, do resumo diário. Então, todos esses valores eles são importados do Excel a partir desses registros que você fez no registro de caixa. Então, tudo isso de forma automatizada. Para isso serve essa planilha, para deixar muito mais prático, né? Basta você registrar as entradas e saídas e o Excel utiliza todos esses números que você registrou para apresentar para você todos os relatórios de detalhes e de resumo. Tá ok? No próximo vídeo da playlist você acompanha o funcionamento do menu de resumo mensal.